Três amigos, os fundamentos. Olha, não pensei que eu ia voltar aqui tão cedo. Por que você escolheu esse lugar novo aqui? Ué, porque não tá bom. Se a gente quer falar de um assunto sério, então a gente precisa ter um lugar mais tranquilo, né? Aliás, vocês gostaram da praça, quando a gente teve o nosso último encontro lá, né? É, então, muito Então, gostoso. Só que da outra vez a é, gente tava perto daquele laguinho lá, daquela fonte. Ah, mas eu acho que tinha é, muita gente lá, tinha mais tinha, gente. tinha, tinha muita gente, né? E essa parte aqui da praça, ela é bem mais tranquila. Então, vocês estão vendo aqui, né? Só passarinho. Então, é Então melhor aqui tá. mesmo, É. né? Tá Ah, bom? tá. Bom, Tá? mas vamos lá. Bom, Você tinha dito que ia falar sobre umas tais leis aí, alguma coisa desse tipo, aham, não é? sim, sim. Isso, era leis da criação. Leis da criação. Acho que ele Isso. disse isso mesmo. É. Não, foi. Leis da criação. Ou, se vocês quiserem, leis universais, ou leis cósmicas. Na verdade, o nome não tem muita importância nisso, não. Não, tá certo, tá certo. Tá? Mas e quantas são? Bom, as principais são três. Básicas são três. A lei da reciprocidade. Peraí, reciprocidade? É, Seria aquela mesma lei do retorno dos espíritas? exatamente, né? Eles costumam Hum, chamar de lei do retorno, mas ela também tem outros nomes. Você já Hum. deve ter ouvido, talvez, lei da semeadura, ou lei da colheita, lei de causa e efeito, lei da ação e reação. Peraí, peraí. Essa é a lei, é uma das leis de Newton, não é? Um corpo reage com força igual e sentido e. contrário que foi aplicado sobre ele. É Isso, Newton, lógico. isso. Qualquer um sabe disso. Não, sim, é verdade. O Newton formulou essa lei para fenômenos físicos, evidentemente, né? Não está errado isso. Claro que não. Mas essa lei, ela, na verdade, ela vale para tudo na existência. Para tudo. Na vida Hum, terrena e na vida espiritual também. Eu acho que eu entendi. É como se o Newton tivesse formulado, pegado uma parte dessa lei. Ele aplicou ela Isso, para fenômenos físicos, para fenômenos isso, mecânicos. isso, exatamente. É parte de uma lei muito mais abrangente. É isso mesmo, tá certo. bem, ó, eu conheço um pouquinho da doutrina espírita. Tem a Hum, ver com karma, se eu não me engano. Quer dizer, uhum. no fundo a gente acaba recebendo de volta o que fazemos na vida, seja coisa boa ou má. Sim, sim, é isso mesmo. A grosso modo é isso mesmo. Mais à frente a gente vai ver que essa lei ela vale para tudo que a gente emite, Hum, e não necessariamente só para atos, entendeu? Não, não só para as ações ah, assim Aí, físicas, entendeu? aí eu tenho um questionamento sobre esse negócio aí de karma. Então vamos lá. A gente recebe tudo que a gente emitiu na vida, tá? Eu tô Isso. careca de ver um monte de gente fazendo um monte de coisa errada, falando besteira, e todos estão indo muito bem aí, muito bem, obrigado. E olha que eu não tô nem considerando pensamento, porque não dá pra saber, né? Mas eu te garanto que eles não são nada bonitinhos, não. então. Bom, bom, o que acontece é o seguinte: vocês estão deixando de considerar duas coisas importantes, duas características importantes nesse assunto. Primeiro, o tempo de efetivação das leis. E também o fenômeno da reencarnação. Olha, tem um ditado. Ah, não, mas se vamos ditado falar de reencarnação, peraí, que eu vou precisar de um papel e caneta, que eu tenho um monte de perguntas sem resposta. não, Inúmeras dúvidas. Por exemplo, como é que Não, pode. pera aí. Vou pisar no Ah, freio de novo aqui, pessoal. O assunto de hoje não é lei, não é eram as lei, é leis. lei, é lei. A reencarnação, por um acaso, é uma dessas três leis? Não, não é uma das três leis. Apesar da reencarnação, ela, como tudo, aliás, ela também está inserida dentro das leis da criação. Mas você tem razão, vamos deixar esse assunto da reencarnação aí para uma outra oportunidade, né? Senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui. é, isso mesmo. Bom, você tinha falado de um tal de ditado aí, um ditado. Sim, é um ditado alemão. Esse ditado diz o seguinte: os moinhos de Deus moem devagar, mas com segurança. Esse ditado, ou provérbio, ele também aparece numa outra forma. Os moinhos Hum. do Senhor moem devagar, mas moem fino. Ou seja, os moinhos, eles não deixam passar nada. Vocês entenderam? Entenderam? Acho que eu entendi. Esses moinhos são as leis, né? São as É, leis, são e as não deixam leis. passar nada, mesmo moendo devagar. Isso, Hum. exatamente. Ou seja, então os moinhos têm o seu próprio tempo de atuação, que Sim, não é o tempo humano que a gente está acostumado, né?
Então eles vão Exato. continuar trabalhando para uma pessoa, inclusive, e aí em outras vidas dela. É isso mesmo, exatamente isso. Hum, Certo, certo. Tá entendido. Tá? Vamos. E as outras leis? Bom, a primeira você já comentou, é reciprocidade. Essa acho que deu Isso, para isso, entender. E a isso, segunda? isso. Bom, a segunda é a lei de atração. Ah, essa eu sei, essa eu sei. É aquela do segredo, né? Lei da atração. Ah, Sim, eu conheço. Tem o livro, tem o filme, Ai, tem um ai, monte de ai. gente dando palestra nesse negócio aí. é. É lei de atração. Deixa eu terminar de falar. Lei de atração da igual espécie. O que algumas pessoas aí entendem hoje a respeito dessa lei não está certo, não, viu? Não, não é Ué, correto. não? Não? Não, não é, não, não, não é, não é. Ué, então a gente não atrai aquilo que a gente deseja? Eu também vi aqui algumas coisas sobre esse negócio do segredo aí. Hum, Pelo que eu entendi, é o seguinte: se a gente quiser alguma coisa de verdade mesmo, se a gente desejar aquilo com bastante força, aí hum. então o universo conspira para entregar. É assim que Ah. funciona. Delivery cósmico. Você pediu com fé, você recebe, sabe? Agora, eu não sei se eu tô falando direitinho, porque meu carro zero ainda não chegou. Ah, Já teria até dado tempo, eu acho. não. Bom, parece que Ah, não tem segredo, então. Parece que é preciso ter paciência para a lei funcionar, meu cara. Não adianta a gente querer apressar o universo, Ah, lembra? Os moinhos, eles vão hum, devagar, né? Então, paciência parece ser a virtude aqui. posso continuar ou não? Claro, manda. claro, continue aí. Então, retomando o que eu estava falando, essa história da lei de atração, na versão desse segredo aí, desse famoso segredo, não é correta, não é verdadeira, porque o fundamento disso não é bom, entendeu? Por que Não é não? bom. Não é bom, é o interesse próprio, entendeu? Veja bem, é cobiça pessoal que move esses ensinamentos aí. Em outras palavras, é egoísmo, não tem Uhum. nada de nobre, não tem nada de nobre, não tem nada de altruístico nisso aí. Além disso, se vocês observarem bem, tudo que é ensinado aí, o que é desejado, o que o universo vai trazer, que conspira, não sei o quê, tem sempre relação com coisas terrenas, com bens materiais. Ih, meu É. amigo, acho que seu carro Ah, zero dançou. não, nem era o modelo que eu tava querendo mesmo. Olha, pessoal, eu tô brincando, mas eu acho que eu entendi sim. Eu acho que Uhum. eu tô entendendo o que você quer dizer. Não adianta a gente querer, vamos dizer assim, dar uma volta nas leis da criação. É, É perda de tempo. perda de tempo, perda de tempo. Hum, A lei da atração, ela não pode ser enganada, não pode ser ludibriada. Aliás, nenhuma das três básicas, né? A lei da atração da igual espécie, ela reforça em cada um de nós aquilo que a gente traz no íntimo, na alma. Nada diferente disso. pois é. Bom, se a gente tiver no nosso interior alguma coisa que não for muito bonita, né? Exatamente, vai ser reforçado do mesmo modo que aconteceria no caso de coisas boas. O Quer, processo é o di- Uhum. mesmo, né? quer dizer, tanto as virtudes como os defeitos, eles são reforçados por essa mesma lei, é isso? Sim, sim, sim. A lei reforça aquilo que você tem no íntimo. Ela sempre atrai para nós a igual espécie, e reforça. Daí a importância da gente se livrar de tudo que é erro que a gente acumulou Hum, aí, né? A gente cuidar e proteger, cultivar só o que é nobre, só aquilo que caracteriza um caráter nobre, tem um caráter íntegro, entenderam isso? Uhum, Entendeu? entendi. Então, Então essas leis enxergam a índole verdadeira da pessoa, e não o isso, que ela isso. procura aparentar, né? Isso, exatamente, é isso mesmo. Só vai atrair coisas boas para si quem já tiver cultivado essas mesmas coisas boas no seu íntimo, no solo da alma. Ah, Ah, então é a sementeira de que fala a lei da colheita, é isso aí, né? É Só que isso as aí. sementes são aquilo que a gente guarda na alma, no solo da alma. Isso, aliás, até mais do que isso. A gente semeia não só no solo das nossas almas, mas também no nosso ambiente, no mundo exterior, entendeu? É, hum, e não importa a distância, hein? A gente semeia para fora com tudo aquilo que a gente emite, com tudo que emana da gente, entendeu? Com tudo que ah, nós irradiamos, tá? mas tudo, até mesmo os Tudo. pensamentos? Sim, Hum, especialmente pensamentos. A gente espalha sementes boas ou más com nossos pensamentos,
com os nossos sentimentos, com as nossas palavras e, claro, com as nossas ações visíveis, né? Nossa, acho que preciso tomar mais cuidado com o que eu ando irradiando, viu, pessoal? É, né? Então, eu também. Aliás, acho que todo mundo que fica conhecendo essas leis sente a necessidade de ser mais cuidadoso, mais vigilante. Sim, Porque, sim. bom, é lógico, né? Se a gente espalha sementes ruins, A gente recebe tudo de volta. pois é. A gente vai ter que colher tudinho, obrigatoriamente, pela ação dessa lei da colheita, né? A lei da reciprocidade. Isso, muito Uhum. bom. Olha, eu estou gostando de ver, vocês assimilar o sentido mais profundo dessas leis aí. Parabéns, parabéns, parabéns. Obrigado. Mas você disse que não importa a distância, né? Então, como assim Não, não importa a distância? Essa não, parte não aí. importa. Não, não importa mesmo. Olha, na Ah, verdade, nem distância, nem a época. Tempo e espaço, eles não são determinantes para a atuação dessas leis. Com as nossas emissões, ou se vocês preferirem, com as nossas irradiações, a hum, gente pode atingir e também reforçar a atuação de outras pessoas aí em qualquer parte do planeta, do outro lado da Terra. ah, Tanto agora, no momento presente, como em outra época, no futuro. Caramba, tia. uau. Que responsabilidade a nossa, né? Pois é. Nossa, é enorme mesmo. Dá até um certo medo. Medo? Por que medo? É, sabe? Aquele medinho, sabe? Não, não, não é preciso ter medo. Não é preciso ter medo. Olha, se a gente mantiver a vigilância, a vigilância sempre ativa, Ah, entendeu? Se a gente mantiver essa vigilância espiritual e terrena, a gente não precisa ter medo. Na verdade, medo a gente deve hum, ter da preguiça do espírito, do comodismo, entendeu? Certo, hum. certo. Mas vamos lá, pelas minhas contas, você falou que eram 3 leis, foi 2, né? São três leis Isso, básicas, né? isso. Tem outras, E a mas terceira, então? as básicas são três. A terceira é a lei da gravidade. Como é Hum, que é? Lei da gravidade, desculpa aí, mas com todo respeito, eu acho que eu aprendi essa lei lá na 4ª série. Não é nada, não é nenhuma novidade, né? então. Ah, Também, eu acho que foi a terceira, se não me engano. É a lei do Newton lá também. Olha aí de novo aí. olha, vocês mesmos já esclareceram a questão. É do Newton, de novo, sim, é ele de novo. Mas assim como aconteceu com a lei da ação e reação, a lei da gravidade, descoberta por ele, também é um efeito físico, materialmente visível, de uma lei de alcance muito maior, de uma lei muito mais abrangente. Agora você vai me dizer que a gravidade existe em outros planos, fora da matéria. Bom, Existe, é existe. um pouco difícil de entender isso, né? É, então. Então, porque você pensa bem, nos desenhos animados, os fantasmas estão sempre voando pra cima, pra É, baixo, sem gravidade nenhuma, não tem esse é. negócio Olha, é o seguinte, de peso. vocês têm que abrir a mente, entendeu? Vocês não podem ficar pensando assim de maneira restrita, tão restrita. A terceira lei, se vocês acharem mais fácil, essa terceira lei, que é a lei da gravidade, vocês podem complementar, pode chamar de lei da gravidade universal ou então lei da gravidade espiritual. Ela é muito abrangente, tá? Hum, Então, quer dizer que fora da matéria o espírito também está sujeito a essa lei da Está, gravidade. tá sujeito. Aliás, é bom a gente lembrar que fora do âmbito material, terreno, o espírito, ele ainda está envolto com outro corpo de matéria, só que é uma matéria mais fina, não é essa matéria do nosso corpo físico, né? certo. Então, o espírito nessa condição, quando ele está envolto num corpo mais de matéria mais fina, a gente chama o espírito de alma, tá? E essa Hum. alma, Ah, sim, bom, aí ela pode estar mais leve ou pesada nesse caso, de acordo com o que a gente semeia nela. isso, exatamente, é isso mesmo, você descreveu muito bem. Uma alma leve, clara, ela sobe, ela ascende automaticamente para planos aí também mais leves e luminosos, tá? Por efeito da lei da gravidade. Já uma alma pesada, uma alma densa, Ah, ela ela afunda para afunda. regiões mais densas, né? Talvez aí mais escuras, mais feias. Eu acho que eu entendi. Sim. Imagino que tanto nessas regiões mais elevadas como nas regiões mais baixas, a alma ela vai encontrar também as pessoas da mesma espécie, né? É, Pessoas É, então, semelhantes.
por causa daquela lei da atração da igual espécie lá. Isso mesmo. Parece bem lógico tudo isso. Sim. Bom, também parece, com tudo isso que a gente está discutindo aqui, que essas leis não atuam de forma isolada, assim, mas parece que meio que interligadas, umas com as outras, meio entrelaçadas. Tô certo ou tô viajando? Não, tá viajando não, você está certo. Funciona assim mesmo, essas 3 leis, elas não atuam separadamente. É isso mesmo, sua percepção tá bem correta, de maneira entrelaçada, como você disse. Isso mesmo. Eu acho que eu estou entendendo esse processo também. Eu Sim. pensei numa coisa aqui. Não sei se eu estou certo, vê o que vocês acham aí. Tá. Eu fico imaginando que a gente não pode receber algo de retorno ruim, por efeito da lei lá da colheita, da reciprocidade, se a gente já tiver espiritualmente aí numa região mais leve, né, num patamar mais elevado, em decorrência da lei da gravidade espiritual, é isso, né? Olha, você tocou num ponto importante aqui que eu nem tinha, não tinha falado ainda. Você, na verdade, você está abordando um fenômeno chamado simbolismo. E acontece precisamente, exatamente como você está dizendo, né? Se a gente se esforça em limpar a nossa alma para deixar ela mais pura, luminosa, mais clara, então a gente, por efeito da lei da gravidade, a gente ascende, né? A gente sobe espiritualmente. E como a gente subiu espiritualmente, efeitos negativos, densos, pesados de outras épocas, até de outras vidas, né? Quando ainda nem a gente conhecia as leis da criação, Ah, esses acho que então efeitos. não pode nos atingir mais esses defeitos. Não, exato. Ou então, ou não atinge mais, ou então de maneira muito atenuada, entendeu? Porque eles são densos, eles são baixos, e a gente já está num patamar mais elevado. Daí que vem o nome simbolismo, porque nesse processo, o nosso karma negativo, o nosso karma ruim, ele Hum. pode ser resgatado de uma maneira simbólica, sem ter de oprimir pesadamente o gerador, entendeu? A gente é como Uau, se a gente então é como se a gente tivesse uma espécie de escudo, né? A gente acendeu, né? E o retorno é baixo, é denso, então atinge a gente de forma muito mais suave, vamos dizer assim. uau, é uma coisa poderosa essa aí, então. É. É uma bênção mesmo, não resta dúvida. É uma graça, né? Uma graça mesmo. Mas dando um pouquinho de asa aí à imaginação, Ah, eu também sei que, não sei se eu tô certo, mas imagino que a gente não vai poder estar espiritualmente num patamar, vamos dizer assim, mais elevado, se ainda tivermos sentindo inclinação para coisas assim mais baixas ou coisas más. Uhum. e por quê? Por quê? Ué, porque daí essa situação é vedada pela lei da atração da igual espécie, não é? Só os Palmas, iguais se pessoal. atraem? Palmas, Palmas. palmas, Ah, palmas. obrigado, obrigado. Olha, vocês entenderam muito bem a atuação das 3 leis, né? Então a gente viu que elas sempre atuam juntas, intercaladas, entrelaçadas, né? Assim mesmo, a gente sente atração pelo que a gente é. A gente recebe de volta aquilo que a gente fez. E a gente está no plano condizente com o que a gente merece. Puxa, isso Uhum. é muito profundo, né, pessoal? Realmente. Mas é É, interessante, né? Apesar de profundo, não parece difícil, né, de entender. Pois é, Pelo menos acho que eu pude entender razoavelmente bem tudo. Faz sentido pra pois mim. é. aham, Pra mim aham. também não é difícil, não. As leis da criança são tão simples que eu acho que qualquer criança entenderia. É verdade, viu? São simples mesmo. Não é preciso, sei lá, cursar a faculdade de teologia para entender essas leis da Uhum. criação, tá? Para entender e viver de acordo, né? Porque não adianta só aprender. Aliás, cá para nós, né? Tudo que tem real valor mesmo é simples. Sempre É, simples. Ah, isso tem lógica, né? Isso tem Tem, muita lógica. é. Se a gente pensar assim que o criador ele não ia colocar na sua obra, né, leis difíceis de entender. Senão as criaturas não iam entender, né? Não teria sentido. então, teria sentido mesmo, né? Imagina só, se fosse assim, só os grandes eruditos religiosos é que poderiam cumprir a vontade dele. Não tem lógica nenhuma, né? Não tem, claro, né? Na verdade, você falou de eruditos, né? Isso nem acontece com a maioria dessas pessoas, infelizmente, Ah, né? De compreender as leis da criação, diga-se de passagem. Mas não vamos entrar nessa seara aqui agora, não. Então tá, turminha. Alguma dúvida aí do que a gente conversou? só ficou um minha aqui assim. Você diz que a gente vai precisar, que a gente ia precisar manter a vigilância para não se afastar dessas leis da criação, certo? Certo. Uhum. Mas aí como é que a gente consegue isso?
Como é que a gente vai saber que a gente não está saindo do caminho certo? Ou perdendo prumo, ou perdendo rumo, sem perceber. Ouvindo a intuição, porque a intuição é a própria Hum, voz do espírito, ou voz interior. É ah, verdade. E olha que hoje em dia quase ninguém dá bola pra intuição. Só mesmo aquele pessoal lá do ocultismo, do misticismo. Olha, que são práticas igualmente erradas, são práticas antinaturais. Tudo o que é verdadeiro é simples e claro, não tem nada de oculto, né? Essas práticas aí, ocultas e místicas, estão muito longe da simplicidade natural. E, como vocês já sabem, né? É, só o que é simples tem valor real. Certinho. exatamente. Minha intuição diz que vai cair o mundo. Ah, bom, vamos então, pessoal. Olha, eu gostei muito da conversa hoje, viu? Gostei mesmo. Eu acho que a gente conseguiu abordar os principais aspectos dessas três leis básicas, né? Essas três leis da criação. E aí, se vocês quiserem. Ah, mas claro, né? Continuar outro dia, outra conversa sobre assuntos interessantes. Claro, claro que queremos. Lógico, queremos sim. Então tá. Então, até a próxima, pessoal. É melhor a gente ir logo que aí vem chuva, hein? Muito show. Valeu. Tchau, 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 pessoal. Tchau, tchau, tchau. Conheça as obras publicadas pela Ordem do Grau na Terra. Acesse bit.ly, li com y, /livros-ogt. bit.ly, li com y, /livros-ogt.